Sutra de Lótus, capítulo Robem, Meios. Nesse momento, o Buda levantou-se serenamente de sua meditação e dirigiu-se a Charihotsu dizendo: a sabedoria dos Budas é infinitamente profunda e imensurável. O portal dessa sabedoria é difícil de compreender e de transpor. Nenhum dos homens de erudição ou de absorção é capaz de compreendê-la. Qual a razão disso? Um Buda é aquele que serviu a centenas, a milhares, a dezenas de milhares, a incontáveis Budas e executou um número incalculável de práticas religiosas. Ele empenha-se corajosa e ininterruptamente e seu nome é universalmente conhecido. Um Buda é aquele que compreendeu a lei insondável e nunca antes revelada, pregando-a de acordo com a capacidade das pessoas, ainda que seja difícil compreender a sua intenção. Charihotsu, desde que atingi a iluminação, tenho exposto meus ensinos utilizando várias histórias sobre relações causais, parábolas e inúmeros meios para conduzir as pessoas e fazer com que renunciem aos seus apegos a desejos mundanos. Qual a razão disso? A razão está no fato de o Buda ser plenamente dotado dos meios e do paramita da sabedoria. Charihotsu, a sabedoria do Buda é ampla e profunda. Ele é dotado de imensurável benevolência, ilimitada eloquência, poder, coragem, concentração, liberdade e samadhis, meditação. Aprofundou-se no reino do insondável e despertou para a lei nunca antes revelada. Charihotsu, o Buda é aquele que sabe como discernir e expor os ensinos habilmente. Suas palavras são ternas e gentis e podem alegrar o coração das pessoas. Charihotsu, em síntese, o Buda compreendeu perfeitamente a lei ilimitada, infinita e nunca antes revelada. Chega, Charihotsu, não vou mais continuar pregando. Por quê? Porque a lei que o Buda revelou é a mais rara e a mais difícil de compreender. A essência real de todos os fenômenos somente pode ser compreendida e partilhada entre os Budas. Essa realidade consiste de aparência, natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e consistência do início ao fim. Sutra de Lótus, Digagir, trecho do capítulo Juriô, Revelação da Vida Eterna do Buda. Desde que atingi o estado de Buda, infindáveis kalpas transcorreram. Constantemente venho pregando, ensinando e propagando a lei a milhares de seres vivos, fazendo com que entrem no caminho do Buda. E tudo isso durante intermináveis kalpas. Como um meio hábil, aparento entrar no Nirvana para salvar todas as pessoas, mas na realidade não entro em extinção. Sempre estou aqui ensinando a lei. Sempre estou aqui. Porém, devido ao meu poder místico, as pessoas de mente distorcida não conseguem me ver, mesmo quando estou bem perto delas. Quando essa multidão de seres vê que entrei no Nirvana, consagra muitas oferendas às minhas relíquias. Todos abrigam o desejo único e ardente de contemplar. Quando esses seres realmente se tornam fiéis, honestos, justos e de propósitos pacíficos, quando ver o Buda é o seu único pensamento, não hesitando mesmo que isso custe a própria vida, então eu apareço junto à assembleia de discípulos sob o sagrado pico da águia. Nesse momento digo à multidão de seres: eu estou sempre aqui, jamais entro em extinção. No entanto, como meio hábil, algumas vezes aparento entrar no Nirvana, e outras vezes não. Quando em outras terras há seres que desejam respeitosa e sinceramente crer, então eu também, junto a eles, pregarei essa lei insuperável. Porém, não compreendendo minhas palavras, todos aqui insistem em pensar que eu morri. Em um mar de sofrimentos eu não me exponho, para dessa forma fazer com que anseiem contemplar-me. Então, quando seu coração se enche de ansiedade, finalmente apareço e ensino a lei para eles. Assim são meus poderes místicos.
Por infinitas kalpas, sempre estive no pico da águia e em muitos outros lugares. Enquanto os seres presenciam o final de um kalpa e tudo é consumido em chamas, esta minha terra permanece segura e tranquila, sempre cheia de seres humanos e seres celestiais. Vários tipos de gemas adornam seus corredores e pavilhões, jardins e bosques. Árvores preciosas dão flores e frutos em profusão, sob as quais os seres vivem felizes e tranquilos. As divindades fazem repicar os tambores celestiais interpretando, sem cessar, a música mais diversa. Uma chuva de flores de Mandara cai, espalhando suas pétalas sobre o Buda e a grande assembleia. Minha terra é pura e indestrutível, porém, a multidão a vê consumir-se em chamas, mergulhado em sofrimentos, angústia e temor. Esses seres, devido às suas várias ofensas e causas provenientes de suas más ações, passam infinitas kalpas sem escutar o nome dos três tesouros. Mas os que praticam os caminhos meritórios, que são nobres e pacíficos, corretos e sinceros, todos me veem aqui em pessoa ensinando a lei. Às vezes, para essa multidão exponho que a duração da vida do Buda é imensurável. E para aqueles que o veem somente após um longo tempo, exponho o quanto é difícil encontrar-se com ele. O poder de minha sabedoria é tamanho que seus raios iluminam o infinito. Minha vida, extensa como incontáveis kalpas, resulta de uma prática muito longa. Homens de sabedoria, não abriguem nenhuma dúvida sobre isso. Livrem-se das dúvidas definitivamente, pois as palavras do Buda são sempre verdadeiras, nunca falsas. O Buda é como um excelente médico que se vale de meios hábeis para curar seus filhos iludidos. Embora na realidade esteja vivo, anuncia que entrou no Nirvana. Porém, ninguém pode acusá-lo de mentiroso. Eu sou o Pai deste mundo e salvo aqueles que sofrem e os que se encontram aflitos. Devido à ilusão das pessoas, apesar de eu estar vivo, anuncio que entrei no Nirvana, pois se me vissem constantemente, a arrogância e o egoísmo tomariam conta de seu coração. Ignorando as restrições, entregariam-se aos 5 desejos e cairiam nos maus caminhos da existência. Estou sempre ciente de quem são as pessoas que praticam o caminho e as que não o praticam. E em resposta às suas necessidades de salvação, ensino-lhes várias doutrinas. Medito constantemente. Como posso conduzir as pessoas ao caminho supremo e fazer com que adquiram rapidamente o corpo de um Buda?